falta de tempo, com a correria, educar um filho não é tarefa fácil. Muito pelo contrário, é uma tarefa bem difícil. Tem que saber abdicar de várias coisas para conquistar outras. Ter um filho é amar além de si mesmo. É mudar os piores defeitos para dar os melhores exemplos. Ser pai ou mãe é um ato de coragem. Filhos são criados para o mundo. Mas e aí? Para qual mundo estamos criando nossos filhos? Qual a educação correta? Que atitudes tomar nas diferentes situações que os filhos encaram? Perguntas que merecem um auxílio psicológico. Olha, é exatamente com uma psicóloga que eu converso hoje aqui nos estúdios do Evidência. Ao meu lado, a doutora Miriam Peyer. Seja bem-vinda, obrigada pela participação aqui no programa. Miriam, o que acontece? Por que tantos filhos fazem birra? O porquê dessa birra dos filhos? É bem simples. A birra só acontece porque eles estão sendo reforçados. Claro que a gente não pode generalizar todo caso, mas é muito comum no consultório, e isso nós já temos em literatura, a criança é reforçada. O que acontece? Ela quer algo, todos eles tentam, né? Em algum momento eles tentam. Ela quer alguma coisa, ela vai pedir. No primeiro momento, o pai e a mãe dizem não, não pode. E ela continua insistindo, aí acaba cedendo. Cede a primeira vez, Suzana, esquece, eles sempre vão fazer birra. E aí, dependendo do local, dependendo da situação, a mãe ou o pai se vê com vergonha, quer silenciar a criança, acaba deixando eles fazerem o que eles querem. Então a sua orientação seria jamais ceder, de forma alguma? Não pode ceder, né? E que se tu tens convicção de que aquilo ali não é legal para a criança, é muito comum eles chegarem no consultório com a história de que eles querem brinquedos a todo momento, né? E todo dia querem um brinquedo novo. O pai e a mãe até podem dar, eles têm condições financeiras de proporcionar para o filho. Mas e aí? Essa criança vai crescer como? Com uma ideia de que dinheiro dá em árvore, que é tudo muito fácil, que é fácil gastar. Ah, mas a mamãe tem cartão. Mas para eu ter o cartão eu tenho um limite. Ou então eu tenho um olerite, eu tenho um prolabore que me proporciona isso. E acaba o dinheiro. Então, assim, é legal explicar para eles. É muito legal também dar uma mesadinha. Pois é, você é a favor da mesada? Eu sou a favor em número, gênero e grau. Eu fiz isso como mãe, sabe? E dele entender, porque eles precisam do real concreto, de fazer continha, de quando não gasta toda a mesada, ele vai guardando com o pai, como diz com o banco, que é o pai ou a mãe. E aí no final do mês, mostra para ele que aquele dinheirinho rendeu. Entende? Outra coisa, é muito importante os pais lerem a respeito de educação, porque educar não é fácil, né? Educar é muito difícil. É muito difícil. Outra situação muito comum, os pais querem sempre proporcionar uma vida melhor para o seu filho do que eles tiveram. E daí o que acontece? Eles evitam frustrações dos filhos, eles não querem que o filho sofra de forma alguma. Dessa forma, educando assim, evitando qualquer tipo de frustração, vai estar educando para uma boa formação no futuro, Miriam? A probabilidade de não. É claro que, como eu digo, não vamos generalizar em tudo, mas o que a gente tem como referência e como exemplo que não. A gente está criando os filhos para o mundo, né? Poupá-lo de frustração, claro, que tem frustrações que são extremas, né? Um óbito, sei lá, outras coisas. Vamos explicar como isso aconteceu, de uma forma que a maturidade emocional da criança ela possa entender. Vamos explicar sem chocar, mas vamos falar a verdade. Outra coisa, a criança está sempre sendo poupada e fica naquela... Emocionalmente ela não cresce, ela cresce no corpinho, mas emocionalmente ela é um bebezinho ainda. Ela tem 12 anos, mas é uma criança de 8 aninhos. Alguns exemplos de frustrações que você poderia nos citar agora, dar como exemplo, para saber, não, pai, não interfira numa situação como essa. Tem algumas... A escola tem muitos exemplos assim. Tem pequenos conflitos que é normal. A criança está se sociabilizando e ter conflitos em escola. Então, o pai é chamado, né?
E ele vê que o seu filho também errou. O amiguinho errou e o seu filho também. Mas ele poupa a criança de tudo, ele não coloca as consequências disso, né? E não estou falando em penalizar, em bater, coisa assim. Apesar de palmada, às vezes é uma coisinha, uma palmadinha. É importante? Eu acho que sim. Eu acho que, olha, tem uma geração aí que foi espancada e nem por isso se tornaram, né? Mas não estou falando nesse caso. Eu digo assim, às vezes a criança está com 2 aninhos, ela pega uma sujeirinha, não, neném, sabe aquela batida? Ou a mãe dá uma batidinha no bumbumzinho. Isso não faz mal para ninguém. Ele não pode revidar? Se revida, como faz? Se a criança vai lá e bate de volta? E a gente vê isso muito frequentemente. Eu fico possessa quando eu vejo isso. Eu acho que assim, não bater, pegar a criança e olhar no olhinho dela, conversar com ela. O tom de voz é que diz que agora nós estamos falando certo. A mamãe não gosta disso, não faça mais isso é feio. Tem que se posicionar, porque às vezes a criança faz isso, ou que nem o fato das birras. Está lá no mercado, sai correndo com a chave na mão para jogar a chave no ralo. Começa a chorar desesperadamente num restaurante do nada. Sai atrás, correndo, de repente, para contornar, porque foi um escândalo, né? Ela faz uma brincadeira. Então a criança vai achar que essa brincadeira sempre foi legal. Podemos brincar assim, né? Não, chamar no olhinho, sabe? Se a criança é pequena, a gente se torna muito grande para eles. Se agache, coloque ali, olhe no olhinho dela e diz, filho, não é assim, sabe? 1, 2, 3 vezes, todas as vezes que acontece, faça isso. Por quê? Porque a criança vai perceber só no teu tom de voz. Quando dá um castigo, é favorável o castigo e de que forma esse castigo deve ser? A punição, que a gente chama na comportamental punição, ela é usada em últimos casos. Mas, o exemplo da mesada. Fulano, se você não arrumou o seu quarto, às vezes tem que fazer tabelas de afazeres domésticos, né? Se você não arrumou o seu quarto 2 vezes na semana, você vai perder 10% da mesada. Ou então, você não vai jogar videogame. Porque também tem aquela coisa assim, eles só querem tudo que é prazeroso. Eles não querem se comprometer com nada, né? Então, assim, tem que se responsabilizar, tem que ter compromissos. Claro que o castigo é proporcional à idade, é proporcional ao que ela fez, né? Dizem assim, botar uma criança no cantinho do pensamento, né? Botar uma criança de 5 aninhos, você pode botar ela no cantinho do pensamento no máximo 5 minutos, né? Porque é muito tempo para eles, é muito drástico, né? E não vai surtir efeito. Enquanto aquele tempinho ali, se for uma coisa certa, sensata, vai pensar. Mas o cantinho é importante. Eu gosto muito do cantinho. Legal, Miriam. O nosso tempo é curto, né, aqui no programa, mas acho que a gente já conseguiu passar vários recados aí para quem nos assiste. Mas acho que para finalizar, a gente deveria colocar uma situação típica que garanto que a maioria dos pais que está nos assistindo nesse momento, agora aqui no Evidência, tem essa dúvida. Como saber se a forma como eu estou educando o meu filho é correta ou não? A gente consegue observar conforme os filhos se comportam em sociedade. Não é com o pai, com a mãe propriamente, porque geralmente eles tendem a fazer um charminho e se folgar com o pai e com a mãe. Mas com os amigos, quando o filho sai, vai na casa do amiguinho, vai fazer alguma coisa com outro, e o pai depois, quando ele retorna, diz assim, nossa, mas teu filho foi muito educado, teu filho tece elogios, pare para pensar, pai e mãe. Porque aí, então, tu pode dizer assim, eu estou fazendo um bom serviço. Conhecer as amizades é importante? Muito importante. Como é que tu vai deixar o teu filho, a tua filha ir numa casa que tu não conhece o amiguinho, tu não conhece o pai e a mãe? Infelizmente, a gente tem que ser um pouco desconfiado. É necessário, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem é. Isso não tem raça, credo, né, cor. A situação social não tem. Em todos os lugares tem que ficar de olho sim. Miriam, adorei. Muito obrigada pela vinda aqui no nosso programa Evidência, muito esclarecedor com toda certeza.